Em maio de 2024, o presidente Lula viajou para Alagoas. Tinha eventos oficiais em Maceió e no interior. Ele foi para lá para entregar unidades do programa Minha Casa Minha Vida e para assinar a ordem de serviço de um novo trecho do Canal do Sertão Alagoano. É um ato que não tem partido político aqui é um ato institucional. Aqui está o presidente da República, o governador do estado, o prefeito da cidade. O senador Renan Calheiros, um dos grandes nomes da política alagoana e aliado de Lula, foi convidado para participar das solenidades. Com ele foi também Renan Filho, seu filho, que é ministro dos Transportes do governo Lula. Mas os dois não foram os únicos alagoanos incluídos na comitiva. Neste momento, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, fará o uso da palavra. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, garantiu seu lugar de honra no palanque. Uma tensão pairava no ar. Lira não é do grupo dos calheiros no estado. Ao contrário, disputa com eles poder e influência. A agenda começou em São José da Tapera, uma cidade no semiárido alagoano administrada pelo MDB dos Calheiros. Essa semana... Bastou o nome de Arthur Lira ser anunciado no palco que as vaias começaram. Começamos uma semana... E ele não se intimidou. Deixando a polarização em suspenso, quando o senhor convidou o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo e o do TCU. Era um acontecimento político. Lira e Lula mantinham relação de dependência e desconfiança mútuas. O convite do presidente e a presença do deputado demonstravam a boa vontade de ambos. Mas, como a gente ouviu, faltou combinar com o público. De São José da Tapera, eles tinham que ir para Maceió para a segunda fase da agenda. A comitiva do presidente era grande e alguns helicópteros foram reservados para as autoridades. Um deles tinha 4 lugares: Renan pai e Renan filho, um do lado do outro, Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, e Arthur Lira, lado a lado. O staff da Presidência da República conseguiu deixar Renan Calheiros olhando para Arthur Lira e Arthur Lira olhando para Renan Calheiros durante os mais longos 50 minutos da história da política alagoana. Não tinha nem sinal de internet para desviar os olhos para o zap. Lá fora, chovia e trovejava. O helicóptero sacudia, mas lá dentro nem as moscas se atreviam a zunir. Renan Filho, mais descontraído que o pai, fez uma tirada aqui e outra ali. Conversaram qualquer coisa sobre o estado e, para alívio geral, pousaram. Desceram em Maceió. Novo palanque montado, agora com o prefeito da capital incluso, João Henrique Caldas, JHC, um político jovem do PL de Bolsonaro e muito popular na cidade. Um aliado estratégico de Arthur Lira. JHC topou participar do ato com Lula. Foi colocado numa cadeira no palco do lado de Renan Filho. E a cena toda se repetiu. Eu queria saudar... Lula levantou e foi até Lira, num gesto de solidariedade debaixo de vaia. Mas eu duvido que um morador que vai ser atendido por essas casas esteja vaiando hoje. Isso é uma falta de respeito. Em Maceió, o público era mais misturado que o de São José da Tapera. Tinham os simpatizantes do MDB dos Calheiros, tinha também o povo do JHC e muitos militantes vestindo camisetas do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Diante daquela plateia, Renan Filho foi ao pé do ouvido de JHC e soprou: "É uma unanimidade, Jota. Lira é odiado no meu campo e no seu." É difícil dizer exatamente quando começou o novelão entre os Calheiros e os Lira, mas a rixa vem de longe. Em 2010, o pai de Lira, Benedito, o Bill, disputou uma vaga no Senado.
Ele teve o apoio de Lula e fez um pacto de não agressão com os Calheiros. Funcionou e ele conseguiu a vaga. Não que fossem aliados propriamente, mas por conveniência se toleraram. Até 2020 não se falava abertamente em Alagoas que eles eram adversários. Se falava que disputavam espaço, sim, mas não era uma coisa declarada. O MDB é o maior partido do estado, tem perto de 70 das 102 prefeituras. O PT de Lula é insignificante em Alagoas, tamanha a força do MDB. Em 2021, com a chegada de Arthur Lira à presidência da Câmara, a cena mudou. O deputado passou a ter muito mais poder do que antes. Com a distribuição de emendas, varreu prefeitos aliados do MDB para o seu lado. E a Guerra Fria ficou quente. Seja silenciosa, seja barulhenta, a disputa com os Calheiros foi a força motriz que fez Arthur Lira ir para cima na política, bem para cima, para provar que Alagoas não é terra de um poderoso só. E a disputa no estado ficou pequena para ele. Eu sou Thaís Bilenque e esse é Lira, Os Atalhos do Poder, um podcast original do UOL Prime. Episódio 2, Valeu Boi! Cheguei em Alagoas numa quarta-feira, 19 de junho de 2024, à tarde. No dia seguinte, acordei cedinho e peguei a estrada. Fui direto para a Barra de São Miguel. Tinha de dar um jeito de encontrar Bill, o prefeito da cidade, pai de Lira. Depois de rodar pelo município, eu dirigia em direção à sede da prefeitura, quando vi do meu lado direito uma cancela com o nome de um condomínio. Logo me dei conta de que era o condomínio onde Bill tem casa. A cancela estava aberta. Eu entrei. Garoava. Lá dentro, as casas não têm muro, algumas têm jardim na entrada, outras uma piscina. É um condomínio bem calmo, quase não passa carro. Perguntei a uma moradora onde ficava a casa do prefeito, e ela me indicou a direção. Estacionei o carro e desci. A casa tem um muro baixo. Era quinta-feira, dia útil, ao meio-dia, e vi que Benedito estava lá, sentado de costas para a rua, lendo o jornal. Boa tarde. Eu vim falar com o seu Benedito, com o prefeito. Pode vir, olha ele aqui. Eu vi. Boa tarde. Do muro, caminhei alguns passos numa passarela. De um lado fica a garagem e do outro a piscina. Bill estava sentado na área externa com uma edição impressa do Tribuna Hoje, um jornal local. A sala de estar é integrada com a cozinha americana e fica separada da área externa por uma porta de vidro que vai do chão ao teto. 2 funcionários acompanhavam o prefeito, um homem e uma mulher. Prefeito. Oi. Boa tarde, tudo bem? Não sei se a gente veio conversar um pouquinho com o senhor sobre política de Alagoas, sua trajetória. Eu não trato desse assunto. De política? Sim. Parei. Parou? Por favor, sente. Obrigado. Benedito é um homem de 82 anos, baixinho, de pele clara e careca. Ele estava de boné bege, camisa azul cor de piscina e de manga curta. Tinha uma caneta dessas de modelo antigo no bolso. Eu disse que estava em Alagoas para gravar um podcast sobre o filho dele, Arthur Lira. Mas eu estava passando compromisso aqui. Só hoje. Você vai esquecer outros compromissos. Tá bom. Porque se eu for começar a contar a você a história, a minha história, no mínimo 72 horas. Tá ótimo. Então, prefeito, o senhor já falou que está há 56 anos na política, é isso? Eu comecei a fazer política em 1966. E 2024. Ele pegou a caneta do bolso e o jornal na mesa e rascunhou a conta. 2024 menos 1966. Me corrigiu. 58 anos de vida pública. A gente conversou por mais de 1 hora na casa dele. Mas o áudio do gravador foi corrompido. E a gente só conseguiu salvar esse e outros trechos da conversa. Então, eu vou contar como foi o encontro. Benedito começou a me contar a história do começo.
Ele tinha 24 anos e foi eleito para ser vereador em Junqueiro, sua cidade natal. O mandato começou em 66, na ditadura militar. Ele era afiliado à Arena, o partido que dava sustentação ao regime. Arthur, seu primogênito, nasceu em 69, no final do mandato. Logo, Benedito se transferiu com a família para Maceió, onde foi vereador por mais 2 mandatos até 82, agora pelo PDS, o sucessor da Arena. Aí se elegeu deputado estadual e ficou 3 mandatos na Assembleia até 94. Nesse meio tempo, Bill teve uma filha e trabalhava tanto que até para o batizado da menina ele chegou atrasado. Eu fiquei curiosa sobre esse momento na vida dele e perguntei se ele teve mais filhos. Ele disse que sim e logo mandou, mas vamos parar de falar nesse assunto. A dedicação do pai à política inspirou o filho, Arthur, a seguir o mesmo caminho. Pelo menos é isso que Bill diz. Aos 23 anos, Arthur decidiu entrar para a política. Nessa época, a grande paixão dele era a vaquejada. Ele praticava o esporte fazia anos. E a modalidade é bruta. Ele está na pista se apresentando, vamos lá, autorizou. É o Arthur que se apresenta, Arthur. É o Pedro Bó, é o Arthur, vai na Pedro. 2 vaqueiros, montados a cavalo, correm atrás de um boi que foge desesperado numa pista de areia. Os vaqueiros seguram e retorcem o rabo do boi para derrubá-lo no chão. Quando conseguem, o narrador anuncia: Valeu, boi! E o bicho vai para o sacrifício. Arthur Lira foi um vaqueiro dedicado. Ele chegou a arrancar o rabo do boi com cartilagem e tudo, com a mão, numa competição. E se machucou inteiro também. Quebrou costela, lesionou o braço e o ombro, rompeu o ligamento, perdeu as falanges de um dos dedos, aqueles ossinhos, e o dedo se dobra em S de tão flexível que ficou. Sem falar que o bíceps esquerdo dele tem um buraco no meio do músculo. Benedito nunca montou a cavalo. Ele é mirrado e bom de prosa. Não gostava nada daquilo. Continua não gostando. Para desgosto do avô, o neto Álvaro, o Alvinho, filho de Lira, também tem jeito para coisa. Ele é o herdeiro do pai na vaquejada e também na política. Bill não proibia Arthur de praticar a vaquejada, mas insistia que ele tinha que estudar. Num almoço de domingo, no começo dos anos 90, Arthur chamou o pai de lado e informou que ia disputar a eleição. Benedito mandou ele sentar e disse: Arthur, se você quer ser político, você precisa aprender uma lição. A palavra é tudo o que você tem. Se você der sua palavra, você tem que cumprir com ela. Se você não puder cumprir, você diz que não vai cumprir e explica o motivo. Quando, na época da campanha dele, primeira eleição, eu saí pedindo voto. E ouvi muitos dizerem: vou votar no seu filho porque ele é um rapaz de palavra. Em política, você não pode ter outro caminho. Pode. Não pode. Com esse mantra na cabeça, Arthur Lira se elegeu vereador em 92, pelo PFL, como pai. 2 anos depois, com o filho já iniciado, o pai decidiu expandir a atuação e se elegeu deputado federal. Bill chegou a Brasília e Arthur representava o pai em Alagoas, como vereador e depois deputado estadual. Arthur Lira passou 12 anos na Assembleia Legislativa do Estado. Na véspera da entrevista com Bill, em 19 de junho, eu tinha ido à Assembleia. Pousei em Maceió e fui direto para lá. Os deputados estaduais estavam fazendo uma sessão de homenagem a um desembargador do Tribunal de Justiça. Eu sabia que encontraria quem eu queria se conseguisse chegar a tempo lá. O plenário da Assembleia estava lotado. Uma banda tocava, deputados e desembargadores circulavam livremente. Tinha gente saindo pelas portas. Mas eu queria falar com a única pessoa que estava isolada e quieta no seu canto. O presidente da casa, deputado Marcelo Vitor. Hoje, no MDB, ele é uma figura proeminente na política de Alagoas, apesar de ser desconhecido no resto do país. Em 2022, ele foi o fiel da balança entre os Lira e os Calheiros.
Um parênteses para que não fique dúvida. Benedito e Arthur Lira, apesar do sobrenome, não fazem parte do outro clã Lira de Alagoas, os Lira com Y, que eram usineiros. O patriarca João Lira, com Y, foi deputado federal e era pai de Teresa, que se casou com Pedro Collor, irmão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Fecha parênteses. Voltemos aos Lira com I. Em 2022, Renan Filho era governador e precisava deixar o cargo para disputar uma vaga no Senado. Mas o vice dele tinha abandonado o governo um tempo antes, para voltar a ser prefeito da sua cidade no interior. Resultado: quando Renan Filho saísse, o interino seria o presidente da Assembleia. E esse interino era justamente Marcelo Vitor. Nome forte no legislativo, ele não era considerado competitivo o suficiente para disputar a vaga de governador, que requer muito mais votos do que para se eleger deputado estadual. Então, se Marcelo Vitor não fosse candidato ao governo, o nome que ele indicasse sairia em vantagem, por estar na máquina e ter força política. Lira tentava influenciar Marcelo Vitor a apoiar alguém do seu próprio grupo. Era a chance dele de tirar o governo de Alagoas das mãos do MDB. Mas os calheiros trabalhavam duro do outro lado. Por alguns meses, o suspense tomou conta da política alagoana. Até que Marcelo Vitor anunciou apoio a Paulo Dantas, do MDB. Escolheu um deputado estadual do seu grupo, mas do Partido dos Calheiros. Para Lira, foi uma derrota. Eu queria entender como tinha ficado essa coisa toda depois da eleição. Precisava ouvir de quem melhor conhecia a disputa entre as duas famílias. Driblei os seguranças, subi na mesa diretora e me aproximei. Marcelo Vitor fez que não, mas mudou de ideia e decidiu falar. Os dois grandes protagonistas da política de Alagoas certamente são o senador Renan e o deputado Arthur. Esse embate a gente deixa para eles. Eles têm capacidade de formar grupos e de pleitear qualquer tipo de cargo. O deputado Arthur, por exemplo, é um deputado que tem uma base extensa, que acompanha ele. É um cara que é querido pela base dele. Se ele é querido pela base dele, deve ter serviço prestado, né? O senador Renan tem uma base grande também. Maior até que a dele. Maior. É porque o senador Renan, o grupo é maior. Vamos individualizar. Pode ser até que o senador Renan fique atrás, mas o grupo que acompanha o senador Renan é maior hoje. Ambos são políticos muito experientes, inteligentes, com capacidade de trabalho. Aquele cara que é operário da política, que não tem hora. O senador Renan é uma figura que já passou por quase todos os momentos importantes da política nacional. É uma figura de muito peso. Eu tentava arrancar dele um lado, e Marcelo Vitor se saiu com essa. Então, Alagoas tem a sorte de ter essas duas figuras. Tanto é que chega lá em Brasília, brilham. E eu quero ser amigo dos dois. Gostou dessa, não? Mas eu já tentei, tá? Ah, é? Tentei. E conseguiu? Eu achei que tinha conseguido. O último mandato de Lira na Assembleia foi o primeiro de Marcelo Vitor. E foram naqueles anos, de 2007 a 2011, que a política alagoana tremeu. A Operação Taturana foi deflagrada no dia 6 de dezembro de 2007. A PF cumpriu 40 mandados judiciais. Foram apreendidos veículos de luxo, eletrodomésticos e até um carro de som. No primeiro dia da operação, 27 presos passaram pelo IML. Todos foram acusados de participar de um esquema que desviou cerca de 300 milhões de reais da Assembleia. O esquema revelado pela Operação Taturana era o que mais tarde passou a se chamar no Brasil de rachadinha. Foi quase um strike na Assembleia. 10 dos 27 deputados estaduais foram afastados pela Justiça. Lira era um deles. O escândalo deu trabalho por mais de uma década. O pai de Lira, Bill, era deputado federal. Quando conversamos na casa dele, na Barra de São Miguel, ele me contou como reagiu naquela época. Ele dizia que o filho, Arthur Lira, nunca deu trabalho, não andava em grupinho, foram as palavras que ele usou. E eu respondi que trabalho mesmo ele deu foi só na Operação Taturana.
Benedito não mudou o semblante. Contou que aproveitou Brasília para interceder a favor do filho. Bateu na porta do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, já antevendo que o caso chegaria até ele, como de fato chegou. Bill me disse assim: "Eu procurei o ministro, mas não como político, procurei como pai." Anos depois, toda a operação foi anulada em Brasília. Eu conversei com o ministro Gilmar Mendes no gabinete dele no Supremo, em Brasília. A gente falava de modo geral sobre o julgamento criminal de políticos, não especificamente sobre a Taturana. E o ministro argumentou que levar os casos a Brasília tende a dar maior isenção ao julgamento. Foi dito que a prerrogativa de foro era um grande mal. Vamos pegar um exemplo de Alagoas mesmo, né? Imagine um juiz lá decidindo casos criminais de Renan ou de Arthur. Ou vai ser um inimigo figadal, ou que normalmente a realidade mostra, né? São aliados dos dois. Em 2018, o Supremo restringiu a prerrogativa de foro, também conhecida como foro privilegiado. E em 2024, o tribunal decidiu ampliar outra vez. Então, a rigor, aquela mudança que nós fizemos acabou levando a maior inefetividade dos processos. Por isso que a gente está rediscutindo, então, a questão da prerrogativa de foro. O tempo correu. Arthur Lira ganhou força politicamente. E em 2024 continua em franca disputa com os calheiros. Se a gente somar os 80 e tantos prefeitos aliados que os calheiros dizem ter, com os 50 e tantos que Arthur Lira diz ter, dá muito mais que os 102 municípios do estado. A conta não fecha e isso é motivo de piada em Alagoas. É que a explicação não é matemática. Tem gente com os dois, uns disfarçam mais, outros menos, mas o equilíbrio é a alma do negócio. E eu quis ouvir de Renan Filho o diagnóstico dele sobre a cena política de Alagoas hoje. Numa passagem por Brasília, fui com Carla Araújo, editora-chefe do UOL na capital, no gabinete dele, que é ministro dos Transportes do governo Lula. E tem algum grupo que faça frente ou ameace de alguma forma o tamanho do MDB no estado? Não, grupo que ameaça sempre tem. O que não há em Alagoas é um grupo que tem a prestação de serviço que a gente tem. Nem o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Em serviço, ele nunca prestou o que a gente prestou a Alagoas, nem na saúde, nem na segurança, nem na infraestrutura. Então, ele está bem distante em realizações para o estado. Do outro lado, JHC, o prefeito bolsonarista de Maceió, tem uma visão diferente. Ele me contou que o presidente da Câmara viabilizou vários projetos na capital, mesmo antes deles serem aliados. Eu não tinha nenhuma aliança com o deputado Arthur, ainda era mais clara. E no início da gestão o procurei e ele estendeu as mãos e me ajudou para a gente poder realizar esse... O Parque da Lagoa foi o primeiro pleito, né, que eu fiz ao deputado Arthur e ele salvou, né, o projeto como um todo. Falei com o prefeito em Maceió numa sexta-feira à tarde, em junho. Ele estava entregando equipamentos para a Guarda Civil Municipal e no final da cerimônia a gente conversou. Uma banda tocava e agentes da guarda lotavam o salão. JHC disse que Lira nem sempre é reconhecido pelo que ele entrega. No começo do episódio, contei a cena em que o deputado foi vaiado num evento com Lula em Maceió. Mas o prefeito observou que naquela obra mesmo tinham recursos de Arthur Lira. Agora, recentemente, também para fazer a via principal do conjunto, faltavam 30 milhões de reais. Foi o deputado Arthur também quem... É esse que ele inaugurou com o Lula? Isso, exatamente. Como é que foi aquela vaia lá? Do que? Naquele evento. Uma vaia para... ele, não foi? Enfim, não sei a vaia em si, não... Eu acho que as manifestações que tiveram, todas elas, eu acho que é natural do processo, enfim, democrático. Na minha opinião, quem foi beneficiado está extremamente feliz e com certeza aplaudiu todo o trabalho do presidente Arthur. Se a disputa entre os grupos começou em Alagoas, foi quando foi para Brasília que ela pegou fogo. Lira chegou na capital federal e contou com um aliado e tanto.
Eu já volto para te contar. O podcast UOL Prime é o melhor do conteúdo do UOL. A gente seleciona as melhores histórias de dentro das melhores reportagens e pede para os melhores repórteres contarem como essas histórias aconteceram, como eles fizeram para descobri-las e qual foi o impacto de tudo isso. Eles viam o ódio no olhar do cliente e eles sabiam que eles não podiam fazer nada. Enquanto as músicas começavam a ser tocadas nas redes, os cachês também foram subindo. Nosso trabalho é ir atrás de fumaça, né? Onde tem fumaça tem fogo. O seu cérebro vai estar meio desligado e você vai estar fazendo coisas que você não vai saber que você está fazendo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o podcast UOL Prime. Você pode ouvir os episódios toda semana no UOL, no canal do YouTube do UOL Prime ou no seu tocador de podcast predileto. Era fevereiro de 2013. O ano ainda não tinha começado para valer na Câmara dos Deputados e as disputas internas corriam soltas. As bancadas dos partidos tinham que eleger seus líderes e o então PMDB estava conflagrado. Eles formavam a segunda maior bancada da casa, com quase 80 deputados. O carioca Eduardo Cunha foi para cima das famílias mais tradicionais da legenda para conquistar espaço. Eu não vou ser líder de uma parte da bancada, eu vou ser líder de todos, inclusive do próprio deputado Renan Filho. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Renan Calheiros, de Alagoas, tinha acabado de se eleger presidente do Senado e trabalhava contra Cunha na Câmara. O filho dele, Renan Filho, era deputado federal e vocalizava a insatisfação de metade da bancada do PMDB com Cunha. Tinha 33 anos e fazia barulho. Ganhou até apelido. Renan Filho era o Menudos do PMDB, um jovem talento. Por essa época, Cunha já tinha bons aliados na Câmara, dentro, mas também fora do PMDB. Um deles, em particular, ficou sensibilizado com a briga. Era um alagoano, como os Calheiros, mas com muito menos visibilidade que a poderosa família do Estado. O nome era Arthur Lira. Ele tinha 42 anos e estava no primeiro mandato como deputado federal. O partido de Lira era o Progressistas. Com 40 deputados, era a quarta bancada da Câmara e também tinha suas divisões internas. Arthur Lira era um recém-chegado a Brasília e já tinha sido líder da bancada em 2012. O Partido Progressista tinha um acordo interno, trocava o líder da bancada a cada ano. Mas Lira não queria deixar o posto em 2013 e precisava de apoio fora da bancada para demonstrar força dentro dela. Foi então que a fome se encontrou com a vontade de comer. A origem da aliança entre duas figuras da mais alta voltagem política nunca foi conhecida. Você escuta aqui no podcast em primeira mão. Eduardo Cunha e Arthur Lira se uniram em seus propósitos. Lira conhecia os Calheiros em casa. Sabia como poucos o mapa de aliados e adversários da família em Alagoas. Cunha até já tinha sido filiado ao Partido Progressista no passado. Manjava os jogadores e suas jogadas preferidas. Um ajudou o outro. Lira trabalhou por Cunha para derrotar os todo-poderosos do seu estado e para vencer a liderança do PMDB. E Cunha deu uma força para Lira continuar na liderança do PP. Deu certo. 2013 finalmente começou e a dupla estava com a caneta na mão. Naquele momento, o Brasil vivia a calmaria que antecede a tempestade. A presidente da República, Dilma Rousseff, tinha aprovação de 80%, melhor até que a de Lula no mesmo período do mandato. A base aliada do governo contava com 10 partidos e tinha ampla maioria no Congresso. Só que em junho de 2013, começaram os protestos que tomaram as ruas do Brasil. Do Brasil! Por todo o país! Por todo o país! Tem mais! Tem mais! De 1 milhão! De 1 milhão! De pessoas nas ruas! A popularidade da presidente despencou e o chão do plenário tremeu. O PMDB tinha o vice-presidente da República, 5 ministérios e comandava a Câmara e o Senado.
Cada vez mais afastado do Planalto, Eduardo Cunha, na liderança do PMDB, era uma fonte de instabilidade para o governo Dilma e dava força a outros focos de rebeldia na base aliada. Arthur Lira representava bem essa tensão. Ele tinha uma relação mais desconfiada com o governo Dilma do que outros membros do Partido Progressista, inclusive o presidente da legenda, senador Ciro Nogueira. Lira conseguiu ser escolhido líder do PP de novo em 2013, é verdade. Mas Ciro Nogueira não estava nem um pouco satisfeito com isso. Eu sempre fui um cara de uma capacidade de trabalho absurda. Ele vive política 24 horas, é um cara que dorme muito pouco. Esse é o senador Ciro Nogueira, que ainda hoje preside o Progressistas. Ele deu entrevista para o podcast em abril de 2024, no gabinete dele, no Senado. É uma pessoa que me liga 3 horas da manhã perguntando onde é que eu estou. Eu acho que 3 horas da manhã eu estou aonde? Não tem perigo você falar comigo hoje não. Não vai acontecer nada entre hoje à noite e amanhã cedo para a gente falar. Sabe? Eles se aproximaram em 2011, quando Lira chegou a Brasília para o primeiro mandato. No mesmo ano, Nogueira virou senador, depois de 15 anos de Câmara. Formaram um grupo que tomou o comando do Partido Progressista. O senador queria dar a liderança da bancada para um deputado por ano. Quando Lira se reelegeu, ele se viu obrigado a destituir Lira e colocar no lugar Eduardo da Fonte, conhecido como Dudu. Eu tive que apertar para o Arthur do seu próximo, porque eu era muito contra esse negócio de reeleição de Lira. Sim. O ano de 2013 começou melhor do que acabou para Lira e Cunha. Eles não mandavam nos próprios partidos e foram derrotados nos rumos que o PMDB e o PP tomaram. Além de filho de Benedito de Lira, agora Arthur era também um aliado fundamental de Eduardo Cunha. Nas eleições de 2014, Dilma se reelegeu com o PMDB de Temer na vice, contra a vontade de Cunha. O Partido Progressista também seguiu com o governo, contra a vontade de Lira. Cunha e Lira se reelegeram deputados federais e voltaram com sangue nos olhos. Não dava para repetir o enredo do mandato passado. Para crescer dentro da Câmara, eles precisavam de cargos de comando, aliados e o principal instrumento de poder lá dentro: as emendas parlamentares. No próximo episódio de Lira, os atalhos do poder. A partir de terça-feira, vamos reunir, combinar a pauta. Certamente o orçamento impositivo, se tiver condições de ser votada, o segundo turno será votado. Eles conversam sempre e eu acredito que o Arthur vê no Eduardo um cientista político, né? Alguém conhece todos os membros da casa e eu acredito que ele se comunica assim. Porque o poder da distribuição do orçamento secreto, da emenda de relator, criava uma distorção nas relações internas dentro do parlamento. Então, isso fortalece muito a posição do Arthur. E foi isso que deu espaço para ele chegar à presidência. Então, ele faz um modus operandi do Centrão, muito baseado no seu mentor, que é o Eduardo Cunha. Lira, Os Atalhos do Poder, um podcast original do UOL Prime. Eu sou Thaís Bilenque e faço a apresentação e reportagem do podcast. A pesquisa e o roteiro foram feitos por mim e por Clara Reustab. A montagem, o desenho de som e a trilha sonora original são do Arthur Decloé. A captação e finalização são de João Pedro Pinheiro. Direção de voz de João Pedro Pinheiro, Clara Reustab e Caroline Monteiro. Design de Eric Fiore. Motion Design de Leonardo Henrique Rodrigues. A direção de arte é de Gisele Pungan e René Cardilho. A coordenação é de Lígia Carriel, Caroline Monteiro e Carla Araújo. O podcast é um produto do UOL Prime, que tem Diego Assis como gerente-geral de reportagens especiais e Alexandre Gimenez como gerente de UOL Notícias. A supervisão é de Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Esse episódio usou áudios do UOL, da TV Pajuçara, do Poder 360 e da TV Câmara. UOL.